Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e hoje nós teremos uma aula bem bacana falando aí de mais um prejuízo, um desequilíbrio ambiental, mais uma ação do homem que está aí trazendo vários problemas para o nosso ambiente. E a nossa aula hoje se liga aí, vem comigo, que é desmatamento. Bom, falando em desmatamento, tá? Nós temos que levar em consideração que o desmatamento é um fator responsável, olha só, pela degradação do solo. É uma das causas da degradação do solo, é o desmatamento. Degradação do solo é esse assunto que nós já trabalhamos na aula anterior, tá bom? Então, coloca aí na lista de causas da degradação do solo o desmatamento. Uma das maiores ameaças que o meio ambiente ele pode ter, tá certo? O desmatamento, a gente sabe que a gente no Brasil sofre muito com o desmatamento, tá? Na região amazônica. Agora a gente passa por um momento de várias queimadas na região do Pantanal, mas olha só, o desmatamento em si é uma das maiores ameaças que o meio ambiente pode ter, tá certo? Então, qual é as causas desse desmatamento? Por que as pessoas acabam desmatando? Por que os homens acabam interferindo nesse ecossistema através do desmatamento? Bom, então, para que o homem está desmatando? Ele está desmatando exatamente para desenvolver a pecuária em determinadas regiões, eles desmatam para colocar grandes campos, para plantar uma determinada espécie de capim para que para que sirva de alimentação para os gados, tá bom? Então, criação de gado, a pecuária em si faz com que estimule aí esse desmatamento. Ah, mas a gente precisa bom, sim, precisa, tá? Mas a gente vai ver lá nas soluções que a possível diminuição do desmatamento, a solução para a diminuição do desmatamento seria aí a redução do consumo de carne vermelha, tá certo? Outro fator muito que causa um desmatamento muito intenso seria aí a monocultura, tá certo? Que é exatamente a derrubada das áreas virgens, né? As nativas, de plantas nativas, exatamente para que nessa área seja ali utilizado para a agricultura, para a monocultura, com o plantio da soja, o plantio do feijão, do milho, da cana-de-açúcar e assim por diante, tá certo? Então, outro motivo do desmatamento seria aí a própria agricultura. Bom, outro motivo, o próprio extrativismo, a utilização dessa madeira, tá certo? De forma irregular, sem o uso sustentável, sem a devolutiva para o ambiente de forma benéfica, como o replantio, né, dessas árvores nativas de uma forma controlada. Então, o extrativismo também é um motivo do desmatamento, que utiliza como uma justificativa para o desmatamento, tá certo? Então, hoje no Brasil, o desmatamento ele atinge uma das áreas mais importantes para a manutenção da nossa biosfera, na verdade, para o nosso ecossistema, dos nossos ecossistemas, que é a Amazônia. A gente tem aí uma ideia de que a Amazônia é o pulmão do mundo, do planeta, devido à liberação de oxigênio, que seja. Bom, a gente sabe que isso é um pouco de exagero. A gente sabe que a maior quantidade de oxigênio ela vem liberada a partir do oceano, através de um serzinho chamado fitoplâncton, tá certo? E aí, a Amazônia ela é uma das maiores reservas de carbono que nós temos no nosso planeta. Então, esse carbono ele serve para a manutenção da biosfera, dos ecossistemas. E quando a gente expõe, de certa forma, ao risco, nós estamos diminuindo aí a quantidade de carbono. Para vocês terem ideia, para vocês perceberem o tão quanto é um problema esse desmatamento, que existe a perda na Amazônia de média 5.000
quilômetros quadrados por ano, tá certo? De perda dessa floresta, desse bioma. Então, olha só, por ano, 5.000 quilômetros quadrados é perdido na Amazônia. E aí, olha só, essa perda pode ocasionar outros problemas, como a perda da biodiversidade das espécies, tá certo? Que ali vivem, causa um desequilíbrio no ciclo da água, ou seja, o ciclo hidrográfico ele fica comprometido devido a esse desmatamento, tá certo? Além, como eu já havia falado agora há pouco, de diminuir a reserva natural, olha só, de diminuir a reserva natural de carbono. E essa destruição da reserva natural de carbono pode ocasionar aí um problema na manutenção dos ecossistemas, ou seja, lá na cadeia alimentar, quando a gente precisa dos produtores, dos decompositores, os produtores pegando a matéria inorgânica e transformando, né, em matéria orgânica, e lá no decompositor o contrário, onde pega matéria orgânica e devolve para o ambiente inorgânica, vai acontecer aí um problema devido a essa grande perda de recursos naturais ocasionados pelo desmatamento, tá certo? Então, as possíveis soluções. É simples a gente falar e ao mesmo tempo complicado de executar na prática, tá certo? É a gente preferir ter cuidado com o consumismo, a gente preferir materiais reciclados, é a gente desperdiçar menos, tá certo? É a gente desestimular o próprio consumo da carne vermelha, tá certo? É ter uma fiscalização rígida em cima de algumas vendas clandestinas de áreas protegidas, tá certo? Então, é muito importante que se faça essa fiscalização e que nós populares, que nós civis, a gente comece a cobrar por parte do governo, tá certo? Através do próprio IBAMA, através dos institutos de proteção ou até mesmo de ONGs, que a gente comece a estimular essa fiscalização, a cobrar a fiscalização do governo em cima dessas áreas protegidas. Bom, infelizmente, hoje nós temos aí um problema ambiental muito grande e, por parte do Brasil, uma negligência, de certa forma, por parte dos nossos representantes, tá certo? E aí, com isso, nós vamos sofrer. Nós vamos perder biodiversidade, com isso nós vamos ter desequilíbrio no ciclo da água, com isso nós vamos ter uma perda da reserva natural de carbono, tá certo? Devido a essa retirada excessiva e a falta de devolutiva para o ambiente, tá certo? Então, cabe a nós aí uma consciência, já que nosso capítulo a gente fala de educação ambiental, cabe a nós aí uma consciência de estar estimulando, de estar pressionando de certa forma o órgão público, tá certo? Mas não só o órgão público, fiscalizar também as instituições privadas, de estar cobrando essa fiscalização em cima do desmatamento e, claro, de todos os outros desequilíbrios ambientais, da poluição, tá certo? Da degradação do solo, todos esses que nós já falamos, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é sobre desmatamento, fica aí uma reflexão para a gente fazer e, claro, mudar o nosso posicionamento. Quais são as soluções? Utilizar, consumir menos, reciclar, tá certo? Reutilizar, ter muito cuidado com isso tudo, e desestimular o consumo da carne, denunciar a venda de terrenos protegidos e fiscalizar. É isso, as palavras são essas, tá certo? Mudança de consciência. Então, um grande abraço, essa foi a nossa aula de hoje e até o nosso próximo encontro, falando aí de um tema muito triste, que é a extinção, tá certo? A degradação das espécies, tá certo? De seres vivos, como plantas, fungos, que seja, todos os seres vivos em geral. Então, um grande abraço, até a próxima aula.